Resumo da semana. Nós fechamos toda a semana com o resumo do que aconteceu de mais importante na Câmara dos Deputados ao longo dos últimos dias. E para falar sobre isso, nós recebemos a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, tudo bem? Tudo bom, Márcio? Tudo bem também para quem acompanha a gente aqui no resumo da semana. Pois é, essa semana ela foi bastante interessante, inclusive por conta do feriado do meio da semana. A primeira parte da semana foi destinada para o Congresso Nacional e a segunda parte para as votações e discussões da Câmara dos Deputados. E o que surgiu dessas votações aqui na Câmara dos Deputados, Ana Raquel? Exatamente, Márcio, a gente teve aí 2 dias concentrados de votações na Câmara, exatamente como você colocou, após o feriado aí do 21 de abril, e a gente teve alguns destaques. Eu começo aqui o nosso resumo, Márcio, falando de uma proposta que já era muito aguardada pelo setor cultural, que ela reformula a Lei Aldir Blanc. A gente lembra, a Lei Aldir Blanc, ela foi votada pelos parlamentares no ano passado e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro para poder fazer um pagamento de um auxílio emergencial aos trabalhadores dessa área da cultura muito afetados pela pandemia e também permitir ali o financiamento de algumas atividades culturais, permitir recursos, né, para atividades culturais e espaços culturais que, como eu disse, foram afetados. É um setor que depende de aglomerações, né, Márcio? Então, realmente, é um setor complicado e de difícil recuperação, levando-se em conta ainda que a gente está num momento muito delicado da pandemia. O que aconteceu? A Lei Aldir Blanc, ela liberou a possibilidade do uso de 3 bilhões de reais, isso no ano passado, para uso na pandemia, mas limitava isso até o dia 31 de dezembro de 2020. Como a gente teve ali uma certa... Depois que a lei foi aprovada, ainda você teve que ter uma regulamentação, acabou que você teve também a campanha eleitoral nos municípios, troca de gestão no início do ano, houve ali uma dificuldade para o setor cultural acessar esses recursos. Então, agora, essa lei, essa proposta, que já foi aprovada pelos senadores e também pelos deputados nessa semana, concluindo a votação nessa semana, e com isso ela sendo encaminhada à sanção presidencial, ela permite que esses recursos, esse saldo remanescente de recursos da Lei Aldir Blanc, que ele possa ser utilizado até o fim do ano, até 31 de dezembro agora de 2021, que então seja possível aos trabalhadores da área da cultura continuarem recebendo ali o auxílio emergencial para quem ainda não recebeu, que seja possível financiar esses projetos na área cultural, também para quem ainda não conseguiu acessar esses recursos. Há uma estimativa, Márcio, de que haja cerca ainda de 800 milhões de reais possíveis de serem utilizados dentro aí desse escopo da Lei Aldir Blanc. Segundo o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, a Lei Aldir Blanc ela conseguiu financiar mais de 42 mil projetos culturais pelo país e mais de 20 mil pessoas puderam receber auxílio emergencial nessa área de cultura. Então, a expectativa é que consiga ainda fazer o uso desse saldo remanescente e poder atender mais pessoas dessa área cultural. O relator dessa proposta na Câmara foi o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, que recomendou a votação do texto conforme ele chegou do Senado, e na Câmara até muitos parlamentares ligados à área da cultura e que apresentaram propostas com teor semelhante disseram que houve ali uma negociação com os senadores para incorporar pontos desses projetos nesse texto que chegou então para análise dos deputados, e com isso, como eu disse, estados e municípios, eles continuam podendo, né, claro, desde que o presidente Jair Bolsonaro sancione essa proposta, então estados e municípios podendo utilizar esse saldo remanescente. Esse projeto, para quem quiser saber mais detalhes dele, Márcio, é o projeto 795 de 2021. Então, essa foi uma proposta que teve votação concluída, foi para sanção, mas não foi a única, né? Exatamente. Pois é. Além disso, os deputados aprovaram, depois de muita discussão, a proposta que proíbe a suspensão das aulas presenciais. Essa matéria gerou bastante polêmica, não é? Muita polêmica, Márcio. Essa proposta, ela gerou, assim, no dia que ela foi votada pelo plenário da Câmara, foram mais de 7 horas de discussão e de debate entre os parlamentares. Muitos parlamentares de oposição votaram contrariamente a esse projeto. Ele foi um projeto que ele começou exatamente de uma maneira mais simples, falando ali da educação como atividade essencial e que, portanto, não pode ser interrompida essa atividade, nem mesmo durante pandemias.
Foi uma proposta apresentada ali pelas deputadas Paula Belmonte, Aline Sleutz, também Adriana Ventura e o deputado general Peternelli, e que, durante a discussão, até por sugestões de outros parlamentares, a relatora, a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, acrescentou pontos, e com isso ela foi uma proposta que agora vai à análise dos senadores, mas ela permite, então, essa reabertura de escolas e faculdades. Mas é mais do que isso, né, Márcio? Ela diz que só poderão ser fechadas essas instituições de ensino se fechadas para ensino presencial, se forem ali comprovadas rigorosamente condições sanitárias que impeçam esse funcionamento seguro presencialmente desses estabelecimentos. E, com isso, houve ali um debate muito no plenário sobre segurança versus risco. Muitos parlamentares considerando que sim, há um prejuízo enorme aos estudantes por não estarem em muitos lugares do país com ensino presencial e só com ensino remoto ou atividades passadas pelas escolas, mas, por outro lado, ao risco da pandemia. E aí, o que a relatora colocou? Ela colocou alguns critérios, colocou questões de que estados e municípios vão poder estabelecer os protocolos de retorno às aulas, colocou que professores e funcionários das escolas devem entrar nos grupos prioritários de vacinação, que as famílias, os pais, eles terão a opção se eles vão colocar ou não seus filhos em ensino presencial, e aqueles que optarem pelo ensino remoto, eles não serão responsabilizados, Márcio, por não levarem suas crianças à escola. Essa vai ser uma opção definida pela família também, e de acordo com os critérios e também as condições sanitárias de cada localidade. Coloca ali também a possibilidade de rodízio de turmas, alternância de horários, ensino híbrido, que aqueles profissionais da educação que forem grupo de risco, eles não serão obrigados a voltar ao trabalho presencial, e eles também terão garantia dos seus empregos, né? Então, eles vão estar em outras atividades ali. Mas quem era contra, Márcio, colocou, por exemplo, a presidente da Comissão de Educação da Câmara, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democrata de Tocantins, ela falou que claramente há prejuízos para as crianças, para os estudantes que não estão indo presencialmente à escola. Por outro lado, ela alertou ali, colocou um dado na discussão em plenário, de que 49% das escolas do país não têm saneamento básico, nem ventilação adequada, para poder permitir um retorno seguro às atividades presenciais. E muitos parlamentares colocando quem era contra, nesse sentido, de que as escolas elas não são iguais em todo o país e que nem todas teriam essas condições. Por outro lado, quem é favorável, colocando que também há uma falta de segurança grande daquelas crianças que estão em casas, e às vezes em algumas famílias cujos pais precisam trabalhar e que elas acabam ficando, por exemplo, em creches improvisadas, com parentes, ou às vezes com irmãos mais velhos, que as suas casas também não têm condições adequadas de saneamento, e que seria muito mais seguro para essas crianças estarem nas escolas. É um debate complexo, é um debate que a gente viu pela quantidade de horas colocadas em plenário, né, Márcio, que não é um ponto assim tão pacífico, a gente tem essa discussão realmente, e a gente lembra que existe uma outra proposta em análise na Câmara, uma proposta do deputado Edilvan Alencar, do PDT do Ceará, que foi um projeto que muitos parlamentares contrários a essa proposta aprovada colocaram que esse projeto do deputado Edilvan, ele tem uma estratégia de retorno, uma estratégia combinada entre os entes federados e também segundo critérios da Organização Mundial de Saúde para esse retorno à escola, retorno seguro nesse tempo de pandemia. E aí, essa proposta acabou sendo votada também nessa semana, mas na Comissão de Constituição e Justiça. Então, é um projeto que ainda pode ir a plenário. Só para a gente ver ali o debate e a complexidade, que a gente teve a aprovação dessa proposta da educação como atividade essencial, e essa vai para o Senado, mas ainda pode chegar nos próximos dias em plenário uma discussão de um outro projeto nessa questão de retorno gradual e estratégico ao ensino presencial. E também com segurança, né? Porque muitos deputados estão discutindo a questão da vacinação dos professores e demais profissionais de saúde para garantir maior segurança sanitária para eles por conta da Covid-19. Bom, a gente teve um pequeno problema de contato com a jornalista Ana Raquel Macedo, que está conversando com a gente sobre o que aconteceu de mais importante ao longo dessa última semana na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Bom, a Câmara dos Deputados também votou
ao longo dessa semana, uma proposta que prevê a inserção de mensagens de advertência sobre a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres nas propagandas relacionadas a produtos para afazeres domésticos, como material de limpeza, por exemplo, artigos de cozinha e outros. E a gente estava conversando com a Ana Raquel Macedo também, no começo do nosso resumo da semana, sobre as votações do Congresso Nacional que aconteceram na primeira parte dessa semana. Não é, Ana Raquel? Ana Raquel voltou com a gente agora. Eu já estava conversando com os nossos ouvintes, Ana Raquel, sobre a proposta que prevê a inserção de mensagem de advertências na publicidade sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres, e já comentei que na primeira parte da semana o Congresso Nacional aprovaram um projeto que muda, que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ô, Ana, para que esse projeto foi importante? Márcio, só retomando aqui, a gente tem dessas coisas quando a gente está entrando remotamente, né? A gente perdeu aqui, eu acabei de perder a luz aqui na minha casa e a internet. Estou entrando pelo celular agora. Só retomando, então, a gente teve, né, como eu perdi aqui a conexão, só retomando, a gente teve, então, a aprovação nessa semana do projeto de uma reformulação da Lei Aldir Blanc e também a aprovação, então, desse projeto que trata da educação como atividade essencial e que ela não poderá parar, as escolas não poderão ser fechadas aí durante a pandemia, a não ser por critérios muito rígidos em relação a questões sanitárias. A gente teve ainda a aprovação nessa semana de um projeto da deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, que traz a questão de mensagens de publicidade que coloquem ali a igualdade de gênero nos afazeres domésticos, Márcio. A gente tem ali, por exemplo, em publicidade de produtos de limpeza e outros relacionados a atividades domésticas, que você tem ali a participação igualitária de homens e mulheres e mensagens da importância de que homens e mulheres têm tarefas ali em casa e podem, sim, compartilhar essas tarefas. Então, tem essa mensagem importante aí, é uma proposta que ainda vai ser analisada pelo Senado. Bom, e agora sim, no Congresso foi aprovada uma proposta que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por que isso é necessário, Ana Raquel? Por que isso foi votado por deputados e senadores? Pois é, Márcio, isso daí foi uma sessão do Congresso na segunda-feira dessa semana, portanto, antes do feriado, e foi um grande acordo. Por quê? Porque o projeto de lei orçamentária ele saiu do Congresso com algumas questões que depois alguns especialistas colocaram como muito difíceis de serem executadas pelo governo. Então, houve ali um grande acordo para que fosse votado um projeto, como a gente diz aqui no jargão, PLN2, um projeto ali, orçamento de diretrizes 21, essa mudança, ela permite bloqueio de algumas emendas parlamentares e também permite que recursos destinados a um novo programa de suporte a empresas nesse período de pandemia, né, uma nova MP do Bem, também recursos destinados ao programa de manutenção de empregos, o PRONAMP, e mesmo recursos, créditos suplementares na área de saúde, quer dizer, questões relacionadas bem ao combate à pandemia, que esses recursos, então, eles ficassem, o governo não precisasse estabelecer ali cortes de despesas, nem aumento de receita para poder ter esses créditos suplementares e assim, uma nova MP do Bem e a PRONAMP, Programa de Manutenção de Empregos. Alguns parlamentares até colocaram como se o governo, nesse setor específico relacionado à pandemia, não precisasse cumprir alguns critérios relacionados ao teto de gastos. Com isso, com essa mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já foi, inclusive, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, ela foi votada pelo Congresso na segunda e já sancionada pelo presidente, isso permitiu, então, que também o presidente Bolsonaro pudesse sancionar o orçamento de 2021. Com isso, o governo tem os seus recursos liberados para atividades, para obras, e pode sair um pouco do sufoco do automático na execução do orçamento, porque até agora a gente não tinha orçamento. E aí, então, fruto desse acordo, o governo sancionou o orçamento nessa quinta-feira. Bom, muito bem. Então, esses foram os principais destaques das votações na Câmara e também no Congresso Nacional ao longo desta semana. Apesar dos nossos perrengues técnicos, a Ana Raquel conseguiu passar
o recado, trazendo todas essas matérias que deputados e também senadores analisaram. Obrigado, Ana Raquel. Até a próxima sexta. Até mais, Márcio. Um excelente fim de semana para você e para quem acompanha a gente nesse resumo.